Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Conrado, eu sou analista da curadoria de dados, estou aqui concorrendo com os nucleados. O nome da minha apresentação é a continuidade do recebimento de bases de dados no SIDAX, e meu público-alvo é qualquer cidadão interessado em ciência, mas eu acho que ajuda um pouco se você já conheceu o nosso processo ou a produção de dados acadêmicos no geral. Então, pessoal, eu queria convidar vocês para percorrer essa ilustração. É um processo, como eu esqueci de falar, é um conto sobre um processo distinto do nosso. Então, eu convido vocês para percorrer esse caminho comigo. É uma coisa que a gente não faz e tudo que eu vou falar aqui é possível de acontecer, é passível de acontecimento e é uma ilustração que está algumas escolhas de distância da gente. A gente tem como protagonista dessa história os utilizadores dos dados, que somos nós. Eu coloquei aqui uma figurinha que é o parque tecnológico, visto da frente, assim, é uma figura igual a gente. Os produtores de dados, ou seja, quem faz os dados que a gente usa, e uma instituição que cedia eventos de ciência baseada em dados. Tudo começa, ou seja, tudo que vocês viram hoje de ciência baseada em dados começa com pedido por dados. Tudo isso começa com os dados que a gente utiliza para fazer ciência e tudo começa a gente pedindo por esses dados. Nesse caso aqui, a gente pode imaginar que é uma base que a gente não teve contato ainda, uma base inédita do SIDAX, e a gente se apresenta primeiro. A gente fala tudo que a gente pretende fazer com ela, como o SIDAX funciona, e a gente consegue. Eles veem a fama do SIDAX, eles veem como o SIDAX trabalha com os dados e confiam na gente para enviar. Em posse da nova base de dados, e com tudo que a gente já tem, os nossos pesquisadores trabalham arduamente e enviam uma proposta de comunicação para esse tipo de evento. Claro, aceitos, todo mundo aqui está vendo o calibre de dados dos nossos pesquisadores, o SIDAC vai em peso para esse tipo de evento. O que é interessante perceber é que os produtores de dados também vão para esse tipo de evento. E aí, a gente imagina que Maurício participa da mesa de abertura, mas durante o evento acontece um desconforto. É visível certos comentários mal direcionados do pessoal do Ministério, dos produtores de dados, para o pessoal do SIDAX, deixando que os nossos pesquisadores fiquem se perguntando o que pode ter acontecido. Neste cenário, o SIDAX pediu por dados sem especificar para quais usuários ou mesmo o uso geral previsto dessas informações. Uma solicitação formal apresentando o centro e fornecendo apenas um projeto relevante para apreciação acaba não se mostrando uma boa estratégia, pois expõe fragilidades no tangente ao caráter interdisciplinar do SIDAX. Vocês estão vendo aqui, se eu falasse assim, a gente está usando dados para saúde materna infantil e todos esses grupos de nutrição aparecessem, como vocês se sentiriam sendo donos desses dados, sendo as pessoas responsáveis por isso? Assim como em relação à transparência acerca da quantidade de pesquisadores no laboratório. A situação única do SIDAX, assim como os compromissos assumidos na negociação, devem ser expostos e executados à risca, sob a pena do centro ter sua reputação abalada e consecutiva perda de influência nesse contexto nacional. Depois do evento, o risco não é a gente ter que ouvir em direto, pois certamente o SIDAX pode enviar a nova solicitação de dados, mas certamente não vai ter sua solicitação atendida, e o nosso cofre vai ficar ali cheio de mosquinha. Se não deixarmos claro quantas pessoas usam os nossos dados, para além do nosso robusto ecossistema de governança e gestão de segurança das informações, corremos o risco do interrompimento repentino no recebimento dos dados, o que é pior que lidar com nossa burocracia atual. Fim? Não, porque ainda tenho tempo. Eu não posso vir aqui falar sobre um cenário alternativo sem dizer o que a gente faz. Eu tinha planos de falar sobre tudo isso daqui, mas felizmente Félix apresentou antes de mim. Então eu posso resumir falando que o meu papel, o papel do setor que eu faço parte da curadoria, é basicamente falar para o pesquisador: você tem um projeto regulado por um parecer de ética, o que a gente verifica é com a administração e com a ética do projeto, ou seja, com o Comitê de Ética em Pesquisa, se está tudo nos conformes para que a gente possa continuar oferecendo a pesquisa permanente pelo maior tempo possível, para que o SIDAX continue funcionando. A nossa burocracia é necessária para que a pesquisa não pare e que continue com dados atuais. Gente, por ouvir, por fazer parte da minha história, muito obrigado.